Bom dia, turma do segundo ano, professora Lani falando, espero que estejam todos bem. O nosso tema hoje da nossa aula de filosofia é cultura e história. Como estudamos no módulo anterior, natureza é um conceito relacionado à causalidade, enquanto cultura vincula-se à vontade humana. Dessa forma, podemos entender que, no caso de cultura, as ações têm finalidade da mesma forma que fatos relacionados à ética, à política e à filosofia. Essa definição de cultura baseia-se nas ideias de Kant, filósofo que fazia uma distinção entre o reino da natureza e o reino moral, separando assim o reino da necessidade e o reino da liberdade. Hegel, no entanto, compreendia tal universo de forma completamente diferente, relacionada à dialética. Para compreender essa visão, devemos analisar preceitos tanto de Platão como de Aristóteles que, apesar de suas divergências, concordavam em ver a dialética como o logos, ou seja, a forma como o pensamento estava expresso numa proposição ou num juízo. Tal análise é muito complexa, mas está baseada no conceito de divergência das ideias. Por esse conceito, podemos estabelecer, por exemplo, que a moral é um bem, mas também pode ser um mal, ou que o homem pode ser eterno, mas também é finito. Ambos os filósofos estabeleciam que a verdade e a realidade estão presas à identidade e não podem sofrer contradição. Vendo algo real, é impossível conceber que seja irreal. E o mesmo ocorre quando pensamos que a verdade não é contradição da mentira, mas sim o preceito de sua negação. Para Hegel, em suas análises, o engano de Platão e Aristóteles consistia exatamente na ausência da contradição, ou seja, a dialética estava ausente. Para ele, a verdade e a realidade só seriam possíveis quando inseridos elementos da contradição. Heráclito afirmou certa vez: a realidade é o fluxo dos contrários. Apesar da proximidade existente entre essa afirmação e os conceitos de Hegel, esse último curiosamente chegou a criticar Heráclito, por entender que o filósofo grego abordava a dialética sob o ponto de vista dos opostos e não do que é contraditório. Uma visão clara da contradição dialética estabeleceu-se então por meio da análise bastante profunda de Hegel. Com Karl Marx, na formulação do pensamento socialista, esses conceitos se ampliaram. Para Marx, a cultura é histórica e com essa definição faz crítica severa a Hegel, ou ao que ele denomina de idealismo espiritualista de Hegel. Para Marx, a cultura não é uma manifestação do espírito, mas sim a representação do modo como os seres humanos produzem materialmente sua existência. A história não teria dessa forma uma linearidade, mas exemplificaria a luta dos homens que produzem e também reproduzem suas condições materiais de existência, ou seja, as relações sociais em eterno conflito, devido ao distanciamento das classes sociais. Em cada cultura, a propriedade, a divisão do trabalho e as forças sociais são demonstradas de formas diferentes, mas com paralelos entre si. Essas ligações, que estabelecem similaridades entre alguns povos, são expressas no marxismo pelo conceito de modo de produção. Na visão marxista, o fim das contradições seria possível quando as classes sociais conseguissem uma aproximação tal que gerasse a sua própria destruição e novamente socializados dariam início a uma nova era do estudo da história. Bem, cultura e história. Resolver os exercícios propostos. Primeira, descreva o conceito de natureza e cultura. Segundo,
Explique o que, em suas análises, o engano de Aristóteles e Platão consistia para Hegel. Para Hegel, a verdade e a realidade só seria possível quando? Para Marx, a história não teria dessa forma uma linearidade, mas exemplificaria o quê? O que Heráclito afirmou certa vez e o que Hegel entendeu com essa afirmação? Mãos à obra.